Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, os sacramentos enquanto expressão simbólica das situações de vida. Então, a primeira coisa que nós temos que ter à frente, para logo mais entrarmos na pastoral, é o arco da vida humana, né? Então, como todo ser vivo, o ser humano tem um ciclo, né? E esse ciclo é a concepção, o nascimento, o crescimento, a formação da identidade, a vida adulta, que é chamada ao relacionamento, frutuosidade e depois, como uma árvore, depois deu fruto, a morte, né? Então, o sacramento no seu arco, ele vai envolver toda a vida humana, né? Então, o nascimento correspondente ao batismo, o crescimento, testemunho com relação à confirmação, a Eucaristia como alimento que sustenta a vida no arco todo, né? Do começo ao fim, como alimento nos sustenta do começo ao fim, a Eucaristia vai nos sustentar durante esta vida. A dimensão de relação, seja a dimensão de serviço, então a todos, a muitos, né, no sacramento da ordem, ou a uma pessoa no sacramento do matrimônio. E aí toda a frutuosidade em torno da vocação, a experiência da morte que passa pela unção dos enfermos ou passa pelo sacramento da penitência, que aí é a experiência de morte, até a última, que é a nossa morte, que a gente pode chamar até de um sacramento, né? Na nossa união plena aí com Deus, tá? Então, nesse arco da vida, então aí no texto, a teologia atual aceita o ponto de partida antropológico das situações fundamentais da vida humana como explicação do sentido, da origem e da diversidade dos sinais sacramentais. Então, a partir dessas situações, os sacramentos se mostram enraizados na própria trama e densidade da vida humana. Então, os sacramentos são a melhor oferta simbólica para realizar as necessidades e aspirações do homem simbólico religioso. Por quê? Os sacramentos eles vão englobar toda a vida humana. Tudo aquilo que obviamente é essencial da vida humana. Seu crescer, seu sustentar, seu relacionar, sua frutuosidade. Então, tudo está ali verdadeiramente presente, né? E por isso, se é simbólico, é união, e essa união é que dá o sentido à vida humana. Embora, enquanto acontecimento simbólico de salvação, tenha sua origem em Deus e só nele, o sacramento, enquanto realidade simbólica, corresponde também à necessidade do homem. Então, é as duas coisas. As situações fundamentais são a gramática existencial sacramental da vida, que, longe de opor-se aos sinais sacramentais, encontra neles a resposta à sua necessidade. Então, a própria celebração, ela tem que demonstrar que os sacramentos vão à essência da vida humana. Eles correspondem àquilo que é o essenciamento humano. Mas quais são essas situações fundamentais? É possível dizer que os sacramentos sejam determinados por elas? O homem é um ser existente na unidade e na diversidade, que realiza sua vida cotidiana e no extraordinário. O homem permanece, vai se fazendo a si mesmo, apesar dos e graças aos momentos e situações pelos quais passa e se desenvolve em sua vida. Não somente os momentos alegres, de rejubilo, de realização, como uma formatura, como um casamento, etc., mas também os momentos de sofrimento, de solidão, depressão, tristeza, doença, ou seja lá o que for. Uma vida que por si, então todas as situações é que fazem o homem crescer, não se reduz ao monótono transcorrer do tempo, sendo marcada pelos alvos da história pessoal, por esses centros de existência, que constituirão a encruzilhada da vida, dos lugares por excelência, as chaves de transcendência. Em Deuteronômio 8, o Senhor vai dizer que ele humilha o seu povo no deserto. O deserto passa a ser esse instrumento de humilhação para o homem conhecer a si mesmo e, obviamente,
ter a Deus como centro, né? Sem o deserto, o ser humano não consegue buscar a Deus, porque ele vai cair. Por isso a tentação do bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro não acontece no começo, antes ou depois, porque é no deserto que a tentação de querer possuir, de se prender àquilo que é aparente acontece. Então nós, na nossa vida, a mesma coisa. Esses momentos, situações, por exemplo, nascimento ou morte, como nós já falamos, o amor, a doença, então é esse arco. Alguma dessas situações coincide com os momentos ditos de transição, definindo as outras, sobretudo por serem momentos antropológicos de chamado. De qualquer modo, são as seguintes as categorias fundamentais comuns que definem esses momentos, essas chaves de transcendência. Primeira pergunta: já que nelas o homem tende a formular-se e as perguntas fundamentais da vida e a sua relação de ser e existir, a sua origem, o seu destino, para de onde vim, para onde vou, né, numa espécie de tentativa de chegar à misteriosa profundidade do acontecimento que o comove, né? Quem não faz isso é aquela pessoa que realmente não tem sentido na vida. Só pode ter sentido na vida a pessoa que verdadeiramente mergulhou nessa, quando acontecem essas situações fundamentais. Então, duas pessoas podem passar pela mesma doença, ou pelo mesmo transtorno, ou pelo mesmo acidente, ou pela mesma situação alegre da vida, como o nascimento de um filho, por exemplo. Uma pode se questionar, pode buscar, pode querer entender, pode ver o que é isso, e a outra simplesmente deixar passar. Então a primeira cresceu, a segunda não. Tá? Então vai tudo da posição do ser humano com relação a essa chave de transcendência da vida. Por que chave de transcendência? Porque são esses momentos em que o céu se abre, né? São esses momentos em que o céu toca a terra. Tá? E lembrar que o céu tocou na terra também na cruz. A recapitulação. O homem procura condensar ou sintetizar a própria história, partindo do passado, chegando ao presente e caminhando para o futuro. Então, na chave de transcendência, aquela hora que o ser humano para, ele olha para trás e olha para frente. Quer dizer, ele questiona e vê a sua vida como um todo, essa recapitulação. Lembrar que recapitulação é levar a cabeça, quer dizer, levar ao cume tudo isso, né? Então, essas situações têm que levar o ser humano a pensar. Quem não pensa, não vai para frente. Comoção total. Então, essas situações chaves da vida, essas chaves de transcendência levam à comoção total, pela qual o homem experimenta um novo começo que afeta a totalidade da sua pessoa. O imprevisível secreto de sua história na história, né? Então é aquela coisa, a gente se sente uma poeira no meio desse universo, mas por outro lado, esse homem começa a ver quem eu sou nessa história como um todo, e isso mexe. Então, vamos lá. Então, uma pergunta, a recapitulação, a comoção total, o homem fica mexido, começa a pensar e repensar, e aí vem a decisão. Já que nessas situações o homem se vê instado a decidir o seu futuro a partir do seu presente, fazendo uma opção que não é passageira nem secundária, mas definitiva e fundamental, à medida que condiciona toda a sua vida. Então pode reparar que nos sacramentos é que acontecem essas grandes decisões. E essas grandes decisões, elas vão embrincar, influenciar nas outras decisões da vida. E quando a gente toma decisão, a gente vai usar aquilo que é o ser humano. A gente vai usar o intelecto, que é o hoje, é o pensando. A gente vai usar a memória, que é o passado. E a gente vai usar a imaginação, que é pensar aquilo que é o futuro. Então, naqueles momentos fundamentais da vida, você vai utilizar tudo isto para decidir. Ninguém decide só pelo hoje, pelo agora. Essas decisões grandes, essas decisões que envolvem a vida, ela sempre vai ter um olhar para o passado,
vai sempre ter um olhar para o futuro e vai sempre ter um olhar no hoje. Eu preciso tomar essa decisão, tá? E isso é óbvio, a maior decisão que o ser humano toma é eu perante o totalmente outro, que é o próprio Deus. Quem sou eu perante Deus? Né? E daí vai decorrer todas as outras e muitas outras mais. A mudança do mundo interrelacional, em função da qual nessas situações é implicado o novo quadro total de relações com o mundo, com os outros e com nós mesmos e com Deus. Então, essas decisões, que foi baseada nessa comoção total, e diante dessa chave da transcendência, em que o ser humano, ele olhando para o passado, presente e futuro, ele decide, vai determinar como ele se relaciona com o mundo. Então, vamos inverter o cego de Jericó. Então, o cego de Jericó, que é cada um de nós, está vendo, está querendo ver, melhor dizendo, está querendo ter o conhecimento, porque ver o significado é conhecer, então ele está procurando ver. De repente passa Jesus, mas o Jesus está indo para onde? Ele está saindo de Jericó, subindo para Jerusalém. Então é o percurso da cruz. Ele joga o manto, clama, e aí Jesus o cura. E ele o segue. Segue para onde? Para Jerusalém. Então não nos esqueçamos que seguir Jesus pelo caminho é ir para a cruz. Tá? O que certas pessoas fazem? Elas não tomam decisões, elas não se comovem, elas não entram em crise, elas não recapitulam a própria vida, elas não pensam, elas não olham. A vida vai tomando uma coisa de mornidão absoluta. Tá? O que elas fazem? Ao invés, diferente dos cegos gerais, elas fazem exatamente, elas estão seguindo Jesus, elas param no caminho, sentam à beira dele, se cobrem com o manto e permanecem na própria cegueira. Elas fazem exatamente o contrário do caminho do cego de Jericó. Então lembrar que essa perícope está sempre presente quando Jesus está indo para Jerusalém, para o Domingo de Ramos, etc. Tá? Então, nós somos, às vezes, isso porque não queremos abrir essa chave de transcendência. Porque isso também vai implicar de nossa parte um empenho, um sofrimento, e às vezes o ser humano rejeita isso. Nesse processo que vai implicar, nessas decisões que vai implicar o meu interrelacional, vai ter um encontro com o próprio mistério. Tudo aquilo que nós falamos desde o início dessa disciplina, né? Esse mistério que o símbolo faz ponte e tudo aquilo, não vou voltar a falar, mas lembrar disso. Há uma nova redescoberta do caráter misterioso da vida, da imprevisibilidade da existência, que o Papa Francisco fala das surpresas de Deus, né? Que nos surpreende e nos escapa a um só tempo, que nos situa entre a suficiência e o limite. Olha essa pandemia. Entre o desejo e a realidade, sem que nunca se possam considerar as nossas respostas como última resposta, porque eu estou tocando numa realidade que eu não compreendo. Então, jamais uma pessoa que se casa, jamais uma pessoa que é ordenada, jamais uma pessoa que é consagrada numa vida religiosa, jamais uma pessoa que dá passos definitivos assim na vida, aí eu compreendo perfeitamente o passo que eu dei. A vida só vai surpreender, porque é uma boneca russa. Cada vez você vai encontrar outra, você vai encontrar outra, você vai encontrar um mistério inextinguível. Então, cada chave de transcendência dessa, a morte é inextinguível. O crescer é inextinguível, quer dizer, há coisas que realmente nós não entendemos. Então, nós tocamos o mistério. Por isso, esses momentos de encontro de amor, o amor é mais forte mais forte do que a morte, como diz Cântico dos Cânticos, né? No capítulo 8. Então, nesses momentos em que eu experimento a minha limitação, mas ao mesmo tempo experimento o amor de Deus, etc., eu toco a eternidade. Por isso também essa coisa de chave de transcendência. Esses momentos é a eternidade entrando no mundo. Então deixa de ser Cronos o mundo e passa a ser Kairos. Quer dizer, deixa de ser esse tempo que passa e passa a ser um momento de eternidade na história. O que é essa situação, uma situação fundamental? Então, para a gente definir. É um momento que tem pessoas que vão achar que a situação fundamental é comprar um carro, por exemplo. Né?
Quer dizer, a pessoa vive num materialismo tão grande que ela quer buscar o transcendental no possuir um bem. Um bem aí, no caso, supérfluo. Então, aí, ou não, né? Mas o consumo não vai dar para ser enquadrado numa situação dessa. É o momento culminante da vida, lugar privilegiado para o próprio ser, que pela intensidade e comoção da vida da pessoa suposta, se transforma em um ponto de partida para um novo futuro, em chave de transcendência, em interpelação e chamado que nos abrem a novos horizontes de ser no ser. Então é realmente o encontro com Deus. Não há melhor momento de que em crises de adolescência, em que nascimento, em vocação, em sustento da vida como na Eucaristia, em que nós experimentamos a nossa fragilidade, por isso a ligação de jejum com a Eucaristia é pedagógico também, além de ser litúrgico. Por quê? Porque é o encontro do ser no ser. Então, eu me encontro no próprio Deus. Então, esses são pressupostos para a gente pensar a nossa vivência sacramental. Então, unidade fundamental e diversidade diferenciadora nas situações fundamentais. Então, os elementos aí dessa diversidade diferenciadora. Então, os diferentes momentos da vida a que corresponde, é evidente que nem todas as situações podem ser vividas no mesmo momento da vida. Então, caracterizam por peculiaridades inconfundíveis e intransferíveis. Então, nós temos esse arco. O tamanho desse arco a gente não sabe. Então, pessoas que tiveram arcos pequenos, né? Pessoas que nasceram, depois morreram, pessoas que também morreram na infância, morreram na... Então, a gente não sabe o tamanho do nosso arco, né? O importante é saber que todos os dias somos entregues à morte, e tradução, todos os dias tem que ser chave de transcendência. Essa chave de transcendência sempre tem que nos questionar para que a gente possa ir para Deus, ser no ser. O próximo, há situações vitais que coincidem com momentos biológicos de transição, como, por exemplo, nascer, crescer, adoecer e morrer, que é o sacramento que nós já falamos. Outras são antes e, sobretudo, momentos antropológicos de chamado. Por exemplo, compromisso público, experiência, pecado, conversão, opção e segmento vocacional, etc. Próximo. O caráter positivo maior ou menor das situações, humanamente falando, algumas delas são mais positivas, como o nascimento ou o compromisso com o amor, enquanto outras são mais negativas, como a sensação de afastamento pelo pecado e o sofrimento causado por uma dor da enfermidade. Apenas significa que, à medida que depende de si, o homem pode procurar as situações positivas e evitar as negativas, cair em pecado ou ficar doente. Mas mesmo assim, seja positiva ou seja negativa, na procura ou no evitar, ele tem que crescer. Então tem que haver, pelo encontro com essas chaves de transcendência, tem que haver uma modificação da visão do homem da vida. Isso quer dizer que acontece com todos? Não. Tem pessoas, como eu disse, que vão ter esses encontros e simplesmente elas vão passar. Só que isso daí, a vida, ela não tem, o arco ele não é arco, ele não é linear, né? Então, querendo ou não, as situações de morte, não só a morte lá no final, mas as situações de morte, as situações de exigência, as situações em que a pessoa precisa decidir. E as escolhas de Sofia, né? Então, as nossas escolhas de Sofia acontecem na vida, e aí eu vou mostrar realmente que pessoa eu sou. E se eu opto pelo ser, pelo transcendente, sim. Se eu opto pelo umbigo, na idolatria, então eu vou ficar infantil pelo resto da minha vida. E aí o caminho é um só. A maior ou menor lucidez subjetiva com que as situações são vividas é indubitável, que em função do momento vital a que correspondem, algumas situações são vividas com maior consciência, capacidade, determinação e decisão, abertura e responsabilidade do que outras. Mas
Por quê? Nasquelas de maior densidade exige maior decisão. A pior coisa que tem é a pessoa, perante essas chaves de transcendência, ela querer fugir. Ela, como Jonas, né, o profeta Jonas, quer dizer, diante de uma chave de transcendência do chamado de Deus, ele vai embora, ele foge. E o que vai atrás dele? O que vai atrás dele é a morte. Né? Quer dizer, seja a tempestade, seja ele ser jogado, e seja a experiência da morte dentro da morte. Quer dizer, está dentro, e é isso que o escritor sagrado quer dizer, dentro de um peixe, que é morte, que é o símbolo da sepultura. Dentro do caos do mar, é a morte dentro da morte. Então, ele experimenta isso, e 3 dias como todos já sabem, é o símbolo da vida, né? Então, ele experimenta isso para depois descobrir a vida. Tá? E a vida dele é o quê? É a vocação. Cresceu? Não. Ainda vai passar pela prova da era, aquela coisa toda. Então, Jonas é um modelo de vocacionado que não sabe como lidar com a chave de transcendência. Só que depois ele encontra o caminho, tanto que está na Sagrada Escritura como exemplo. Tá? A diferente repercussão social que provocam. Cada uma realiza de maneira diferente e provoca um compromisso e uma responsabilidade diante do grupo social, maiores ou menores. Né? A diferente ritualidade com que é representado o seu significado. Toda situação fundamental tende a sacralizar-se, a ritualizar-se. Existe uma significação simbólica correspondente. É claro que aqui nós estamos dentro da religião, isso daqui para nós é sacramento. Mas reparemos como o mundo faz isso. Então, um presidente ou governador tem todo o ritual da posse. Todo o ritual, aquele cerimonial todo é para celebrar. Tá? Então, o ser humano ele tem sede de transformar, porque ali é uma chave de transcendência na vida da pessoa. Né? Ele foi chamado a servir um povo. Isso não é o Brasil, isso é o mundo todo, funciona da mesma maneira. Os rituais e os cerimoniais são diferentes, mas todos querem evidenciar. Todos têm elementos, né? Tá? Que no caso nosso do Brasil, por exemplo, a faixa presidencial. Tá? Então tem o juramento, que é a expressão. Então toda essa sacralidade toda advém de um rito, de uma liturgia. Então nós precisamos, o ser humano necessita de ritualidade, tá? Dessa ordem, né? É diferente pela natureza do próprio conteúdo e significado. São diferentes os símbolos ou os ritos com que se celebram e significam o nascimento ou a morte, o matrimônio ou a responsabilidade pública. Qual é a relação? Então, situações fundamentais, riqueza simbólica e ordem salvífica. Então, isso aqui é um trecho aqui que resume tudo isso, tá? É claro que a ordem do homo creatus e salvatus, nada do que acontece fica à margem da salvação objetiva que Deus nos oferece. Toda existência é uma existência salva, agraciada. E isso ocorre, a glória de Deus é o homem vivo. Santo Irineu. Então é isso que ocorre porque Deus, em Cristo, assumiu toda a nossa vida. Então o mistério pascal, a gente falou 1000 vezes isso, não é só paixão, morte e ressurreição, no sentido de tríduo pascal. Paixão é a vida toda. Tá? Então Jesus assumiu todas as nossas chaves de transcendência. Ele assumiu todas. E nele nós assumimos as nossas, exceto no pecado. Ora, se pode dizer que toda a nossa vida foi assumida em Cristo, muito mais se pode afirmar das situações decisivas nas quais se condensa a própria vida. Sabemos pela fé que essas situações criaturalmente sacramentais, existencialmente religiosas, humanamente diferentes, não são de modo algum estranhas ao mistério de Cristo, nem à sua própria vida. Quer dizer, esses 7 sacramentos, eles englobam aquilo que é o principal das chaves sacramentais, das chaves de transcendência do ser humano. Então, Deus não é indiferente à nossa vida. E a salvação não entra só
quando nós morremos e formos para o céu com a graça de Deus. Mas a salvação entra nesse itinerário. Então, a chave de transcendência é um caminho de salvação humana. E o que é mais decisivo, ele as assumiu com toda a sua peculiaridade no mistério pascal. Justamente por essa elevação ou assunção, as situações humanas são lugar de presença, de manifestação, de encontro com Deus. São, em outras palavras, lugares de salvação. Então, se nós olharmos histórias de santos que passaram por, como Santo Agostinho, como São Felipe Neri, como São Francisco de Assis, que passaram por itinerário de conversão e depois de entrada numa vocação, nós vamos ver como esses encontros com Deus foram acontecendo. E como isso muitas vezes acontece também em clima de liturgia, né? A correspondência entre a ordem da criação e a ordem da salvação chega ao seu ponto mais expressivo e pleno no próprio Cristo, realizando-se também no homem a partir de Cristo, à medida que, pela fé, remete a situações existenciais criaturais, a salvação, que Deus continua a oferecer ao homem Cristo. Salvação que se manifesta e de forma privilegiada nessas situações. Tá? Não que Deus não salve, como vai dizer Teresa, encontrar Deus entre as caçarolas, entre as panelas. Cada situação de vida, cada momento, cada respirar do ser humano, ele deve ser vivido em Deus. Porém, numa visão espiritual da vida, há momentos de maior densidade espiritual, há momentos de maior densidade de transcendência, em que o ser humano, ele é tocado por Deus e ele toca o próprio Deus. Isso pode ser momentos de alegria, de vocação, mas momentos de dor também, em que o ser humano é chamado aí a viver em Deus esses momentos. Assim, portanto, a sacramentalidade a partir de baixo se une à sacramentalidade a partir de cima, glorificação e santificação. Ao mesmo tempo, ascendente corresponde ao movimento descendente. A riqueza criatural se liga à verdade salvífica. Então, Deus vem ao nosso encontro e nós, nesses momentos, devemos nos encontrar com o próprio Deus. Então, Ele desce para vir até nós e nós subimos para ir até Ele. Situações fundamentais têm, pois, uma densidade sacramental que as transforma em pontos de referência de localização dos sacramentos da igreja, que é o arco que eu falei. Mas ainda a própria estrutura de palavra e rito que antropologicamente as acompanha, quando elas são vividas e celebradas, e é a base de uma sacramentalidade que se explicita e se encontra todo o seu sentido na determinação nesses sacramentos concretos, determinação feita pela igreja a partir de Cristo. Então, o que vai dar a forma a tudo isso é palavra e gesto, palavra e ação sacramental, que nós, é através delas que nós celebramos, né? E que tornamos célebres estes momentos. Tá? Por isso, a exigência humana perante o enterro, por exemplo, nesse horror que está a pandemia, como o ser humano, mesmo em situações de crise extrema, que é mesmo se for uma oração para dar sentido àquele momento, né? Aquela situação difícil na qual ele está vivendo. O sacramento da igreja assume então a situação humana e por meio da palavra revelada de graça entre Deus e o homem. Se faz dela uma situação explícita de salvação, um signo explícito do encontro da graça entre Deus e o homem. Então a graça é o lugar do encontro, né? Então graça e encontro é conceitos semelhantes, né? Através da mediação da igreja, com a iluminação da palavra revelada, que explica
seu sentido e desperta a fé. Situações tornam-se verdadeiras situações sacramentais salvíficas, tá? Então é bom ter essa visão, porque aí a gente liga símbolo com aquilo que são essas situações fundamentais. Vamos agora, unindo com tudo isso, com essas chaves, vamos para dar uma visão geral de pastoral litúrgica e sacramental, que é o capítulo 25 aí, que está do Boróbio, tá? A gente vai dar um en passant, porque também na disciplina de batismo e confirmação nós vamos falar algo sobre isso. Então a gente une uma matéria à outra, tá? Então aí, pastoral sacramental. Então o Vaticano II pressupôs para a Igreja, entre outras coisas, a ruptura no catolicismo convencional, ou da antiga cristandade, que achava que todo mundo era cristão, um de cujos constitutivos essenciais se baseia na prática sacramental maciça. Fundamentalmente, são 4 sacramentos pedidos por todo, ou quase todo, o povo dos chamados países cristãos: batismo da criança, primeira comunhão, casamento e funerais. Então, esses 4 ritos expressam uma dupla atitude: a passividade dos que recebem e o individualismo com que lida com tudo isso. Com o processo, que aí vai explicar o restante aí do item, nós vivemos hoje num clima de liberdade religiosa extrema. Então não tem mais a religião do rei e a religião do povo. Então não tem mais o poder civil como num clima de cristandade para coagir as pessoas e que a religião se torna oficial, como foi no tempo do Império, e aí se impunha isso. Hoje nós não temos esse proselitismo estatal, e nós temos que, verdadeiramente, nesse clima de liberdade, como vai dizer o Papa Bento XVI, o homem deve chegar a Cristo não por proselitismo, mas por atração. Então nós somos chamados a atrair essas pessoas, e elas, na liberdade, elas verdadeiramente se doarem para Deus, tá? Então há uma crise sacramental hoje? Sim, há uma crise sacramental, e nós devemos então pensar sobre ela, tá? Por quê? Porque já que nós apelamos para a liberdade, nós temos que viver nessa liberdade. Então tem até aquela profecia do Papa Bento XVI da redução maciça do rebanho, mas que o que vai se tornar fiel àqueles que sobrarem. É nessa perspectiva, porque nós vivemos agora em clima de liberdade. Então as pessoas são livres para acolher a Deus ou para rejeitá-lo. Os sacramentos foram desfigurados ideologicamente por razões claramente políticas. Então aí é tudo isso que eu falei, quer dizer, muitas vezes os símbolos eram usados para coagir as pessoas e para sustentar o poder político, e só deu problema essa união de igreja com o Estado, né? Letra C, os eixos da pastoral sacramental. A liturgia como celebração repousou na pastoral cristã esses 4 parâmetros: o vigário, a paróquia, a obrigação dominical e a penitência pelo batismo. Então elas foram durante séculos os eixos pastorais do cristão. Então o sacerdote com a presença do vigário na presidência do culto, e aí o centralismo que isso aconteceu. Número 2, aí segundo, a paróquia, vista liturgicamente, é de fato o templo com a pia batismal. A sua função principalmente residia no culto, e não aquela visão hoje de comunhão, tá? O terceiro, a obrigação dominical, que teve que ter até concílio e mandamento para obrigar, porque se obriga porque muitas vezes não vá, né? Claro que também tem uma função pedagógica positiva, que é apontar aquilo que é bom, mas o que aconteceu vivia somente em função dessa obrigação dominical. E por fim aí a penitência, né? A
pertinência à igreja. Mas essa pertinência sacramental era muitas vezes, como hoje, muitas vezes nós nos encontramos, como uma coisa muito burocrática, né? Então as pessoas, eu adiro à igreja somente e ver o comprovante com isso. Eu vou aparecer no meu casamento e tchau, nunca mais. Mas não uma pertinência pastoral, sacramental, vivencial, de amor, de etc. Tá? Então, nessa polarizações da pastoral litúrgica, então evangélico e sacramental, então linhas que falavam do querigmático, né? Da evangelização e outras linhas do sacramentalismo, né? O que tem que chegar? Nós temos que unir as duas, né? Nós temos que unir as duas. Porque senão nós vamos ter um processo de verdadeiro só do evangelizar para sacramentar. Não. A evangelização é muito maior que isso, o sacramento é muito maior que isso. Por isso a liberdade é a norma. A passagem de uma oração litúrgica improvisada e um culto formulado fixo ocorreu lá pelo século IV. Nós já vimos isso em liturgia, por isso que eu estou passando aqui, porque muitas dessas coisas nós já vimos, tá? O livro, ele se torna aí um padrão, algo para seguir. Só que o que aconteceu com o processo todo? O livro, ele se tornou, muitas vezes, petrificou, né? E aí a pessoa também se atém como se fosse somente fórmulas, né? Então tem que ter uma visão de quê? O que é o rito sacramental? É tomar aquilo que está no livro, tanto a oração quanto as rubricas, dar vida àquilo. O que aconteceu com o tempo foi que se reduziu somente a uma visão jurídica da liturgia. Tá? O item 3 aí, pedagogia e liturgia. Em linhas gerais, admite-se hoje que o objeto da ciência pedagógica é o processo educativo, com a finalidade pedagógica, que é a educação através de um processo de busca, de experimentação e elaboração de métodos adequados. Tá? Então, há de haver dentro da pastoral essa política de insistência do mistagogo, né? Item A, então, o grupo humano celebrante, a partir da análise sumária da composição social, nas assembleias, podemos detectar dois tipos sociológicos, o grupo familiar e o conglomerado social. Então, o grupo familiar, ele é sujeito quase exclusivo dos 4 momentos sacramentais, batismo, matrimônio, funerais e unção dos enfermos, além de participar ostensivamente da primeira comunhão das crianças e ordenação sacerdotal. Então, a pedagogia litúrgica tem, nesses casos, um desafio de difícil solução. Ainda que a catequese seja insuficiente, chegando no momento sacramental culminante, a catequese anterior se rompe por causa da celebração incorreta. Se em qualquer iniciação ou reiniciação não conduz a uma maturação fiel e grupal da Assembleia, a pedagogia da fé de nada serve, ou serve muito pouco. Então, o esforço de um itinerário pode satisfazer-nos, mas podemos ser enganados pela miragem de uma falsa aceitação. O conglomerado social. Transformar a paróquia em comunidade ou em comunhão de comunidades é um empreendimento pastoral tão difícil quanto necessário. Então, levar verdadeiramente que as nossas comunidades sejam verdadeiramente comunidades de comunidades, em que cada pastoral, cada grupo, cada movimento seja verdadeiramente comunidade, e não somente se ater a um momento da triamúnera, mas fazer com que a triamúnera seja verdadeiramente triamúnera, e em cada uma das pastorais ter esse ambiente comunitário, é o desafio de qualquer um. É o desafio de qualquer um. E esse desafio não é somente do padre, ele é um desafio de todo e qualquer cristão. O que acontece muitas vezes, que nossas pastorais às vezes são assim, às vezes não, mas o povo em geral realmente continua na mesma linha
sacramentalista. Por isso as tentativas sempre de envolver as pessoas para que se construa verdadeiramente comunidade. No caso aqui do ano litúrgico, domingo, todos os esforços pastorais para enfatizar a importância do domingo como dia do Senhor ressuscitado e da Assembleia Cristã ficam em segundo plano diante das características culturais desse dia como o dia do descanso. E como nós vivemos no urbano, plenamente urbano, o domingo se torna perdido, né? Então, aquilo que muitas vezes é viver em torno da comunidade, vai se fazer o quê? Eu vou na missa, de preferência que tenha 40 minutos, para me livrar da obrigação e eu viver a minha vida. Então, não se torna mais o ano litúrgico motivo de vida, tá? Primeiro, aí o rito semanal na sociedade é tão rápido que se torna prostrante. A participação cristã na Assembleia não deve basear-se em obrigação jurídica, aquilo que eu acabei de dizer. São cada vez mais tênues as fronteiras entre o domingo e o resto da semana. Porque, como Dies Domini lá do São João Paulo II, parece que é tudo a mesma coisa, né? Que parece o domingo é tão trabalho quanto, né? Então, o calendário religioso, festas litúrgicas, o povo tem consciência apenas do Advento, em Pascal e Pentecostes, festas marianas, entre elas destaque a padroeira, com várias invocações, e etc. Então, gesto religioso ao longo do ano, árvore de Natal, as velas, cinzas, via sacra, lava-pés, etc. Então, tem toda a lista aí. A pergunta é, como que a gente vive isso? E depois tem o calendário comercial junto. E como a gente trabalha isso pastoralmente com relação a essas chaves de transcendência, a esse sacramental, a esse processo simbólico. Então, a pergunta é como que a gente amarra tudo isso, como a gente relaciona tudo isso, como nós trabalhamos de forma total tudo isso, tá? Senão a gente corre realmente o risco de se perder em tudo isso, né? De se perder em tudo isso. Estilo de celebração. Examinemos, número 4, aí, por último, a pedagogia litúrgica exigida pela preparação e desenvolvimento da própria celebração. Isto é, tudo aquilo que contribui para criar um estilo litúrgico adequado. Primeira dimensão comunitária da Assembleia. O fato mais original da liturgia cristã é estar juntos de modo íntimo como Assembleia, tá? Aí o reunir-se, eclesia, né? No interior da Assembleia, produz um intercâmbio de ideias, de sentimentos, de relacionamento, né? A Assembleia deve fluir em direção à comunicação de todos com Deus e dos seus membros entre si. Ela não deve ser nem anárquica e nem rígida. Então, qual que é a palavra aí que definiria a Assembleia? É encontro de uma verdadeira família, tá? Então, este aspecto familiar. Então, o mistagogo, ele deve levar essa comunidade a se tornar uma verdadeira família. Nem exército, nem clube, nem mercado e muito menos shopping, tá? A igreja, a assembleia deve ser uma família que está reunida por Deus. É Deus que reuniu essa família. Proclamação profética da mensagem. Na reunião dos fiéis dessa família, olha a monição do sábado santo, da vigília pascal, é aquela coisa, o pai reunido para celebrar a palavra, com seus filhos, com seus irmãos. É convocada pela palavra de Deus. A eclesia é chamada por Deus, então, essa convocação é Deus quem faz, para celebrar uma aliança. Não nos esqueçamos de que o primeiro ministério da igreja primitiva, dando prosseguimento ao de Jesus, foi o de pregar e de proclamar a conversão a partir da exigência do reino e do julgamento iminente. Essa comunicação é conseguida pelo entrelaçamento da história da comunidade e com a história de Cristo. Quer dizer, a história salvífica é uma. Então, a minha paróquia, a minha realidade paroquial está dentro da história salvífica, tá? Então, tem consciência disso? Então, temos que ter consciência disso. Naturalmente, o objeto da celebração litúrgica coincide com o da vida cristã.
celebra-se a ação de Deus na totalidade da vida, sobre essas três dimensões: memória do acontecimento pascal, passado, confissão da autoridade salvadora, presente, e profecia, vem Senhor Jesus, profecia do reino futuro. Então, entre anamnese e epiclese e atualização, está o escatológico que vem no futuro. Então, nós vivemos de relembrar, nós vivemos de viver essa salvação e de projetar tudo isso para o futuro. Então, a estrutura sacramental, ela vive verdadeiramente isto, tá? Significação da ação simbólica. Um rito, no sentido mais amplo ritual, pertence à esfera do gesto, da imagem ou dos símbolos, e não do domínio do pensamento ou logos da doutrina. Então, se nós nos conscientizarmos no final desse curso disso, já é grande coisa. A maior tentação que o ser humano tem é: eu cansei, aqui nós estamos falando do mundo presbiteral, né? Ou de agenda pastoral, eu cansei de fazer o encontro com Deus das pessoas, então vou para uma verborragia sem fim. Então é cartaz, é informativo, é aviso, é a liturgia que se torna verborragia, porque é tudo mais fácil dessa maneira, né? É muito mais fácil trabalhar uma perspectiva verborrágica do que trabalhar o encontro com Deus, né? Porque dá trabalho isso, né? O rito é ato simbólico, ou versão do símbolo. É o símbolo em ação, né? Recordemos que a palavra símbolo vem de Simbalém, falamos, provém do costume antigo, unifragmento. A comunicação humana é feita por meio de palavras e de sinais. A palavra não é apenas comunicação de ideia e conceitos, é também gesto vocal. Antes de aprender palavras, a criança percebeu o gesto. Então, o símbolo, em contrapartida, pertence ao mundo dos signos. Constitui por realidades sensíveis, que nos levam ao conhecimento de realidades invisíveis, o significados, tá? Num plano elementar ou utilitário, existe o sinal perceptível, algumas vezes com um animal, por simples notação ou acordo convencional. Aí um significante material remete a um significado. Então é tudo aquilo que nós já falamos aqui, tá? Vamos repetir de novo. Então o símbolo não se torna no plano da advertência, mas nem da informação, mas obrigar de um gesto ativo de envolvimento. Que até o filme Letra e Música mostra isso, né? É razão e emoção, é coração, é transcendência, né? Então, a letra da música é toda a dimensão da palavra, e a música em si vai envolver o ser humano no caráter simbólico, tá? Então, letra e música, quando unidas, ela envolve o ser humano, e aí é um encontro. Por isso que música, canções marcam a vida de encontros pessoais, marcam a vida de uma nação, por exemplo. O exilado forçado que escuta o hino do seu país. Quer dizer, é algo que mexe, tá? Porque aquilo vai provocar. Então lembra do povo cantando nacional nos grandes jogos da Copa. Quer dizer, isso mexe, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Agora nós deveríamos ser. Aqui eu não estou falando só de música, eu estou falando a música como o simbólico, né? E a palavra, toda a forma que é dada para essa música, que vai transmitir uma mensagem de união. Então, esse seria uma proposta verdadeiramente mistagógica. A aliança é um conceito bíblico, aí relação entre liturgia e compromisso, para exprimir relações entre Deus e o ser humano. Radicalmente equivale à decisão irrevogável, que não pode ser anulada por ninguém. Aí vai tratar toda a teologia da aliança. Os efeitos da nova aliança são evidentes: perdão, reabilitação, saúde, salvação. Da mesma forma, são manifestas as suas exigências derivadas da fidelidade. É um compromisso com a edificação do reino de Deus. São respectivas comunidades pós-pascal. A nova aliança se traduz basicamente em uma evangelização verdadeiramente libertadora.
Recordemos que, segundo Romanos 12, o autêntico culto cristão é o oferecimento da totalidade da pessoa. Quando há esse encontro, nessa abertura da chave de transcendência, em que o ser humano deve tomar uma decisão ou decisões, não fica na decisão impar. Essas decisões, elas se efetivam na vida. Então vamos lá para a Triamúnera. Formado pela palavra, o ser humano vai para as chaves, pega a sua vida, joga na chave de transcendência, celebra isso na dimensão sacerdotal, litúrgica, mas essa decisão tem que se efetivar. Não pode ser só afetiva. Não pode ser só lá no celebrar. Tá? Então, o médico recebe o diploma, mas ele tem que ir para o hospital para exercer aquilo. Se ficar só no ambiente de agora eu sou médico, olha para isso não vale nada. Então, nós cristãos, nós temos que saber que essa dimensão, ela vem em conta daquilo que nós celebramos. Nós celebramos nossas decisões no encontro com Deus. Essas decisões têm que ser efetivadas na vida. Oferecer vossos corpos como um culto agradável a Deus. A função presidencial, essa função ligada a uma autoridade conferida, é exercida num duplo nível, como catalisadora, que realiza o projeto, e as atividades do grupo, como identificação do visível do grupo em si. Presidir uma assembleia viva não é tarefa fácil. O presidente é um membro do grupo e, ao mesmo tempo, enquanto serviço da simbologia celebrativa. Então, aquilo que a gente falou na aula de liturgia, ele é o grande regente ali, né? Antes da reunião, ele deve saber acolher as pessoas, entrar em contato com elas, assimilar o conteúdo, o ritmo da celebração. Ele vai dar vida, ele é o responsável por dar vida ao rito, então ele vai ser o regente de tudo aquilo, então ele é o mistagogo. Tá? Preparação da Assembleia. Ao contrário de épocas anteriores, nas quais se executava a liturgia previamente prescrita, só se ensaiava a cerimônia. Hoje qualquer celebração precisa ser preparada. E aí, diferente de antes, que era muito restrito, hoje nós temos equipes em cima de equipes. Então precisa estar todo mundo de acordo ali para a coisa fluir. Tá? O que exige essa preparação? Fixar o propósito e o fim, tá? Saber o sentido daquilo que estamos celebrando, entrar dentro do clima do ano litúrgico, levar em conta o espaço e o tempo, então tanto o tempo litúrgico, como também o que está acontecendo, como também o espaço que temos, cabeça e membros, etc. Analisar o conteúdo da mensagem proclamada, distribuição das diversas tarefas, né? E organizar de tal maneira que a coisa flua, tá? E formar as pessoas para essa dimensão simbólica, porque senão vai perder o sentido. Catequese e liturgia. Então, a dimensão catequética da liturgia, a educação do sentido litúrgico, exerceu uma grande influência em toda a renovação eclesial, efetuada pelo movimento litúrgico desde o começo do século. E no Concílio Vaticano II vai dizer que a chave da reforma litúrgica seria a formação. Então, uma catequese verdadeiramente que apontasse para a liturgia, não uma catequese sacramentalista, mas que realmente uma embrincasse na outra, como aí no item primeiro. Aí. Separação entre catequese e liturgia ocorreu com a função do desaparecimento do catecumenato e generalização do batismo de crianças. Contudo, esse catolicismo cristão, destituído de evangelização profunda e com uma educação de fé limitada, a primeira infância corre o risco de secularizar-se progressivamente devido à renúncia dos jovens em relação à igreja oficial e popular. Diminuição da prática eucarística é o que nós estamos vendo por aí. Então, é necessária uma convergência no item 2 entre catequese e liturgia. Agora, catequese não só catequese primeira Eucaristia em relação ao sacramento, mas a visão de catequese como toda a formação. Tá?
para realmente levar as pessoas a conscientemente a viverem a liturgia nas chaves de transcendência. Então, ainda se observam celebrações em que a liturgia se transforma em mera ocasião para alguns interesses, né? Proselitismo, doutrinação moral e etc., né? Mas não celebração de pessoas conscientes que querem entrar em relacionamento com Deus, tá? Dimensão litúrgica da catequese, da iniciação cristã de catecúmenos, a iniciação sacramental cristã do batismo, confirmação e eucaristia, que deve ser exercida gradual e plenamente em relação ao convertido, constitui o catecumenato, escola na qual a educação litúrgica é a base principal. Não vamos entrar aqui porque nós vimos isso na área, na outra disciplina de batismo. Aqui, ó. Com o aparecimento do ritual iniciação cristã de adultos. Então já vimos isso. Agora o item 2 aí é interessante, que é a reiniciação do batizado, a reevangelização, a enculturação que leva a levar as pessoas novamente à fé. Para que isso aconteça, precisamos de padres e formadores que sejam mistagogos, que ensinem as pessoas na mente, coração e joelho, quer dizer, a dimensão racional de sentir e transcendente, ser aprimorada para esse encontro com Deus, conscientes das suas chaves de transcendência, ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, de modo que essas decisões pessoais sejam verdadeiramente decisões por Deus, e não só por um fato ou outro, tá? Então, mas só que nós agimos no conjunto. Então, ajudar a isso que se efetive verdadeiramente. Isso tudo numa comunidade que seja uma verdadeira família, tá? Nem exército, nem clube, nem shopping. Então, nossas paróquias como família, que estejam formadas pela palavra, celebrem verdadeiramente a liturgia e transformem suas decisões e decisões efetivas de caridade para com as outras pessoas. Então, a triamúnera vivida plenamente. Tá? Então, conscientes disso, aí sim nós podemos verdadeiramente ter uma pastoral litúrgica. Depois na aula de batismo e confirmação, a gente vai dar uma outro viés pastoral que se efetiva nisso aí no sacramento específico, né? No caso batismo e também no outro sacramento que seria a confirmação, tá? Encerramos a disciplina com esta formação para dar um tempo maior para realização dos trabalhos de avaliação. Os trabalhos de avaliação devem levar em conta tudo isso que falamos hoje e nas outras aulas, e também complementa o que nós falamos aqui, tá? Sempre quando for fazer esse trabalho, ter essa visão pastoral mistagógica, tá? Que isso ajuda na realização e na visão do que deve ser pensado. E também o conceito de símbolo, né? Lembrar toda a formação aqui, introdução, tem que ter a noção de símbolo. E ela vai ter que ser pensada, mas também em função de tudo isso, não é o símbolo pelo símbolo. Mas também sem pensar o que é símbolo também não vai entender. Então tem que ter uma consciência bem clara sobre isto. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.